porque falta esse posicionamento. Como ajudar na formação dos valores morais e espirituais dos filhos? Discutam problemas morais com a finalidade de aumentar a consciência da vida moral e das decisões éticas. Precisa ser discutido, precisa ser falado, precisa ser comunicado o seu ponto de vista, o seu parecer em relação a isso. E mais, né, tem que ser exemplificado em atitudes. Participem do aperfeiçoamento da justiça no lar e na família. Para realizar isso, cada pessoa necessita ter um sentimento de envolvimento no processo decisório da família. Leiam juntos e conversem sobre as histórias bíblicas, a fim de se familiarizarem com os ensinos morais e espirituais fundamentados na autoridade. E aí caminhe dentro de caminhos conhecidos na Bíblia Sagrada. Né? Não precisa ir em coisas complexas, vá naquilo que é mais óbvio, naquilo que é mais claro, mais objetivo. Conversem a respeito de suas experiências e do desenvolvimento pessoal, com ênfase especial nas questões relacionadas aos porquês. Satisfaça a criança, né? Não vai conseguir ser totalmente satisfeito, porque a criança demanda muito conhecimento, muita curiosidade, mas naquilo que você puder. Né? Há alguns empecilhos na formação de valores, vejamos alguns deles. Divergência entre os pais. E aí tem que se chegar a um consenso, um acordo para o bem da criança. Então, a criança é a prioridade, ok? Então os pais podem discutir sim seus problemas de relacionamento, seus problemas existenciais, vamos colocar assim. Eles podem discuti-los dentro de um particular. As crianças não precisam ser envolvidas nas questões dos adultos, porque elas não têm complexidade mental nem formação emocional. Elas não suportam essa carga emocional. Então, quando os pais expõem as crianças a isso, gera diversos tipos de problemas, né? Frustração, insegurança, ansiedade, porque os pais não têm a consciência de discutir os seus problemas dentro de um ambiente particular. Misturam as crianças dentro dos seus problemas. Falta de maturidade. Por isso tem gente que só cresce, mas não amadurece. Os pais precisam conversar e concordar entre si acerca dos pontos que serão cobrados em relação à disciplina. A divergência gera dúvida e ansiedade. Exemplo, se um colocar o filho de castigo, o outro não deve tirar, a não ser que haja concordância entre ambos. Ensinamento e procedimentos diferentes. Os pais são modelos para os filhos. Seu comportamento e suas atitudes têm às vezes uma influência maior do que as suas palavras. Não adianta cobrar coisas que você mesmo não faz. Não adianta você mandar seu filho orar se você não ora para que ele veja. Não adianta mandá-lo ler a Bíblia se você não lê, se ele não o vê lendo, ok? Então não adianta falar sem que você esteja também fazendo. Promessas não cumpridas. Os pais não devem prometer coisas aos filhos sabendo que não poderão cumprir, e também não devem barganhar com os filhos. Então existem coisas que são obrigações e a criança precisa ser conscientizada de coisas que são obrigações e devem ser feitas, independentemente de prêmio ou não. Então, muitas das vezes é melhor você quer dar algo à criança, dê porque você quis dar, tá certo? Mas quando você fica barganhando, parece que a pessoa sempre vai ter que ser premiada para fazer suas obrigações. E aí cresce uma pessoa que tem que ser sempre uma pessoa que tem que ser sempre, vamos dizer assim, subornada, né? Então a pessoa tem que ser sempre subornada para que faça aquilo que na verdade é de sua obrigação. Se eles fazem ameaças ou prometem gratificá-los e não cumprem, os filhos ficam ressentidos e passam a desacreditar seus pais. Transmissão de uma imagem negativa da igreja. Os pais devem ter cuidado com os comentários de fatos que acontecem dentro da igreja. Veja só, as pessoas às vezes ficam chocadas, né, com coisas que acontecem dentro da igreja e alegam, né, que saíram da igreja por causa disso, por causa daquilo. Você talvez tenha uma visão distorcida sobre a igreja. A igreja é um grande hospital espiritual, ok? Se existem pessoas com problemas, é lá que elas têm que ir. Então, se as pessoas problemáticas, né, as pessoas não problemáticas, que estão com a vida maravilhosa, são bem-vindas também. Vão lá, adoram a Deus, louvam, pregam, voltam para casa satisfeitas, bem, né, e fortalecidas em comunhão. Mas também é um hospital e é um pronto-socorro, na verdade. Então, se você quiser saber o que é uma igreja, vai na recepção de um pronto-socorro domingo de noite. Você vai ver lá o caos, né, a confusão que é, né, pessoas necessitadas, doentes, precisando, desesperadas. Eis a igreja. A igreja é um pronto-socorro para o mundo.
Então, se há pessoas problemáticas, é lá mesmo que elas têm que ir, para que possam ser curadas e ter salvação e ter solução em Cristo Jesus. E assim sendo, óbvio, terão problemas. E se tem problemas, né, é esperado que esses problemas existam e que lá sejam tratados. Então, a pessoa ficar perplexa, ficar assustada, ou ficar, vamos dizer assim, se sentir decepcionada por causa de problemas dentro da igreja, é porque na verdade essa pessoa tinha uma visão distorcida sobre a igreja, tá? Ela precisa se conscientizar do papel que a igreja desempenha no mundo, que é exatamente tratar com essas questões problemáticas. Então, se conscientizando, talvez ela desperte, né, para ter a noção correta da igreja e não usar esse tipo de coisa como desculpa, né, para se afastar. Se afirmamos frequentemente em casa que o ambiente da igreja não é bom, ou que os crentes não têm amor, quando os filhos crescerem não irão permanecer num ambiente que para eles não é saudável. Devemos trabalhar com os filhos que a igreja é santa e imaculada, embora exista nela pessoas que cometam erros. Então a igreja em Cristo, e não é nem mentira nem hipocrisia. Por quê? A igreja dos salvos em Cristo é constituída por aqueles que são de fato pessoas que estão em plena comunhão. Mesmo que as pessoas que estão em plena comunhão também têm problemas. Mas o que acontece? É exatamente lá onde as pessoas vão para encontrar solução para os seus problemas. Então esses problemas estão sendo tratados lá. E aí os filhos precisam ser conscientizados de que o papel da igreja é exatamente esse, tratar essas questões problemáticas. E assim elas podem ir na igreja, encontrar um ambiente no qual elas adoram a Deus, e elas ouvem e aprendem acerca da sua palavra, mas também ter a compreensão, né, de que existem lá pessoas problemáticas precisando de ajuda. Agora, na verdade, as crianças elas não precisam ser expostas a essa problemática. Isso é questão que é discutida em particular para as pessoas mais maduras, né? Pessoas que já têm mais uma solidez emocional para tratar dessas questões. Existem coisas que devem ser vedadas às crianças. As crianças não têm estrutura para isso. É que hoje, com a mudança da paradigma social e com dentro da escola o favorecimento, a questão de autonomia, a questão da respeito à opinião da criança, a interação da criança, né, dentro de assuntos um pouco mais delicados. Então, muitas vezes a criança entra com ela vem da escola com essa mentalidade, que ela tem que interferir, tem que participar dentro de alguns assuntos, e onde cabe ao adulto definir os assuntos que são abertos para as crianças e aqueles que não devem ser abertos, tá? Então cabe ao adulto maduro definir isso. A reorganização dos valores. Os valores formados durante a infância passam a fazer parte da personalidade do indivíduo. Aí veja que interessante, a personalidade e o caráter. A personalidade não é mudada, a personalidade é aperfeiçoada. Tá? Então tem algumas linhas de personalidade. Inclusive a mais antiga, né? Inclusive é contestada, mas assim, é um modelinho mais simples, mais simplificado, mais antigo, que falava acerca do fleumático, do melancólico, do sanguíneo e do colérico, tá? Então, vamos dizer assim, são linhas gerais, tá? E dentro deles tem as suas variantes. Então, nessas linhas gerais você tem um sanguíneo não se torna um colérico, tá? Um sanguíneo, aliás, não se torna um melancólico. Um fleumático não se torna um colérico, né? Que você vai converter o colérico em fleumático para servir a Deus. Não, ele vai servir a Deus como uma personalidade colérica, explosiva. Só que a partir da palavra de Deus e a partir da ação do Espírito Santo de Deus, ele sabe controlar. Então ele canaliza essa característica explosiva para algo positivo, tá certo? Então ele é uma pessoa de ação. Ele não é mais uma pessoa de explosão de estupidez, mas sim de ação, no sentido, por exemplo, de trazer o bem para a sua família, defendê-la, ou ter uma ação um pouco mais efetiva, tá? Então o melancólico vai controlar sua natural aspecto depressivo, negativo, e vai agora ser uma pessoa reflexiva, uma pessoa introspectiva, uma pessoa que traz as pessoas para uma reflexão um pouco maior. Então a personalidade é trabalhada, ok? Caráter é construído. Então caráter, né, os valores comunicados vão construir aquele caráter, tá certo? O conjunto dos valores éticos e morais que norteiam a sua ação, a sua conduta, a sua vida. Personalidade do indivíduo. Na adolescência, porém, passamos por um processo de reorganização desses valores. Muitos conceitos, atitudes e práticas de natureza moral e religiosa passam a ser questionados.
sentimos-nos cobrados, incompreendidos e achamos que nossos pais estão ultrapassados. Então isso será natural dessa fase, é uma fase de rebeldia, é uma fase de autoafirmação, a pessoa está buscando sua própria personalidade, sua própria marca, né? Então ela está buscando aí a sua individualização, né? Ela quer ser uma pessoa individual, ter a sua própria marca e diferenciar-se da sua família. Então, é uma fase difícil, mas ela pode ser sim passada, atravessada, percorrida de uma forma segura, orientado pela palavra de Deus, com uma base boa de formação na primeira infância, né, no desenvolvimento a partir da pré-adolescência. E quando chega-se nessa fase difícil, geralmente aqueles que foram bem instruídos não vão debandar tanto, né, para uma questão mais, vamos dizer assim, não vão debandar tanto para uma questão mais anárquica, né, em relação à família. Vão ter algumas manifestações de individualismo, querendo buscar sua própria marca, né, sua própria individualização, seu próprio ser, mas isso não vai se traduzir em coisas tão absurdas. Temos aí um trabalho que tem que ser feito gradativamente para que a família possa atravessar essas fases um pouco mais difíceis. O valor da palavra de Deus na formação dos valores é fundamental nessa fase de educação dos filhos, principalmente dos adolescentes. Os pais buscarem familiarizar-se com a Bíblia, a palavra de Deus, que é um manual prático de ensinos morais e espirituais. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A mudança dos valores. Muitas vezes precisamos mudar alguns conceitos errados que aprendemos, principalmente se não fomos criados num lar cristão. Aí tem a necessidade da mudança também por parte dos pais, né, dos educadores. Os valores podem mudar ou ser mudados, ainda que não se trate de uma tarefa fácil, uma vez que já estão arraigados à personalidade. Contudo, a mudança pode ocorrer como resultado de uma nova experiência. Experimente uma nova vida em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, obviamente, é uma nova pessoa, tem novos conceitos de vida, novas éticas, novos valores morais, né? Valores morais e éticos. A transformação começa pela mente, que é a metanoia, né? A mudança de mente, é uma conversão que se preze, ela passa por uma metanoia e um epistrefo, mudança de mente, mudança de atitude. Primeiro de mente, para que a atitude seja então um reflexo, né, dessa mudança de mente. A transformação começa pela mente. A mente é parte intelectual do homem. Dela procedem coisas boas e más. Mateus 15:19, Provérbios 4:23. A mente humana não funciona como um computador, que quando não queremos mais algo, simplesmente selecionamos e apagamos, deletamos, ou jogamos na lixeira. Na verdade, nem sempre nos desvencilhamos de pensamentos maus e pecaminosos. Entretanto, podemos renovar nossa mente todos os dias por intermédio da palavra de Deus. A renovação da mente dá-se através de um processo de substituição das coisas ruins e prejudiciais por coisas boas e agradáveis. Se você colocar, por exemplo, um copo com leite debaixo de uma torneira aberta, observará inicialmente que o copo transbordará. Em seguida, após alguns instantes, não haverá mais leite, e assim água no copo. Veja que o leite será substituído pela água, mesmo não sendo necessário derramá-lo. Assim, se você diariamente procurar implantar a palavra de Deus na mente e no coração, com certeza alcançará uma mente renovada, e as coisas ruins e desagradáveis sairão e darão lugar a coisas boas da parte de Deus. Filipenses 4:8. Uma mente renovada é sinônimo de uma vida transformada. O apóstolo Paulo afirma que, quando experimentamos essa transformação, conhecemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para ele. Romanos 12:2. A transformação dos educadores, hein? Transformação de vida para então comunicarem bons valores aos seus filhos. Quando devemos começar a formar valores? Alguns pais não sabem quando devem exatamente começar a ensinar valores. Uns esperam a época de a criança ir à escola para achar que esse seja o momento em que ela começa a aprender. Outros esperam a criança aprender a ler, pois acreditam que só assim ela será capaz de assimilar o que está sendo ensinado. Outros, porém, esperam a criança completar 7 anos de idade. Chamada idade da razão, né? Fazem que ela será capaz de distinguir o que é certo e o que é errado.
Entretanto, os que assim pensam perdem a fase mais importante da vida da criança, a fase entre 0 e 7 anos, época em que a sua personalidade é formada. Veja só, hein? Interessante como é importante a atenção nessa fase, essa fase inicial, né, da vida da criança. Então, temos que desmistificar esses conceitos, né? Esse conceito de que a criança adquire a razão aos 7 anos. Isso não tem base, tá? Então, é um desenvolvimento biológico que não pode ser marcado. Então, a criança é exposta a diversos tipos de ambientes que podem instigar o desenvolvimento da sua racionalidade e outros que a mantêm um pouco mais na fase da inocência. Então, não tem uma fase cravada, né? Então, isso aí vai desenvolvimento e também existe a resposta da criança ao meio, né? Então, a criança, algumas avançam um pouco mais rápido, outras um pouco mais devagar. Tá? Então, tem que ser abordado desde o início mesmo. O ensino bíblico deve ser iniciado imediatamente após o nascimento do filho. Há quem questione isso por argumentar que ao nascer a criança não tem uma visão e audição totalmente desenvolvidas. Ela responde apenas a alguns estímulos, porém, apesar de a criança ainda não conseguir assimilar o que está sendo passado, ela, no entanto, começa a ficar acostumada com os sons e imagens repetidas com frequência. Não é por acaso que uma das primeiras palavras que ela aprende a balbuciar é mamãe. O êxito do trabalho dos pais na formação dos valores depende de como e quando esses valores são passados. Vejamos algumas sugestões de como devemos agir. Veja só. 0 a 2 anos. Segundo a psicanálise, nessa fase, a amamentação é o momento mais gratificante para a criança. Por isso, ela estará mais acessível para aprender. A mãe deve aproveitar essa hora para cantar corinhos que falam sobre adoração e louvor a Deus. Músicas como Boi da Cara Preta, né? Pega essa criança que tem medo de careta. Podem implementar medo no coração da criança. Então, isso realmente, esse tipo de cantiga aí, ela instiga o medo, né? Então, não é um tipo de sentimento que possa ser favorável à criança. Porém, os cânticos espirituais promovem paz e harmonia interior. Mensagens e versículos cultos também fazem um efeito extraordinário. Enquanto amamenta, a mãe pode acariciar a criança dizendo, por exemplo, Jesus te ama, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, você é especial. Isso não é só ajuda na formação dos valores, como também contribui para a formação da autoestima da criança. Aí pense, né? Olhando para esse conselho, pense na mãe de Moisés, né, logo depois que ele foi tirado das águas pela filha, né, de Faraó, e quando Miriam criou aquela ponte, né, aquele acesso, né, chegando até ela e recomendando sua própria mãe para amamentá-lo. Pense no que Joquebed não fez em relação a esse processo, mesmo sem o aconselhamento aqui desse psicólogo, né, essa psicanálise, essa orientação da psicanálise. Ela certamente fez isso por Moisés, né? Não é dito, mas certamente ela fez isso. E Moisés futuramente ele se voltará novamente para seu povo, buscando o interesse, né, do seu povo, mesmo tendo uma situação muito mais favorável no palácio. Ele enfrentará todos os desafios para favorecer o seu povo, o povo de Israel. Certamente Joquebed conhecia esse conselho. 2 a 4 anos. Para a psicanálise, a criança nessa fase está aprendendo a controlar as fezes. A retenção, a excreção das fezes passa a ser algo prazeroso para ela. Similarmente, brincar com as massas e tintas, amassar barro e argila, comer coisas cremosas, sujar-se, mexer com água, tomar banho são os objetos de prazer nessa etapa. Os pais devem aproveitar esses momentos para introjetar a palavra de Deus na mente e no coração da criança. Enquanto brincam com ela, devem levá-la a repetir pequenos versículos e cantar corinhos que falam sobre adoração e louvor a Deus. Veja só, é importante, né? A atuação aqui já nessa fase. Vamos ver, 4 a 6 anos. Essa é a idade da pré-escola e também a fase dos porquês e da descoberta da sexualidade. É comum a criança nessa idade mexer frequentemente e exibir seus órgãos genitais. Os pais precisam ter bastante cuidado e sabedoria para não traumatizar a criança. Então, o pai não pode projetar na criança a sua visão, por exemplo, né, sua visão, seus tabus, né, suas visões às vezes um tanto distorcidas sobre a sexualidade, porque na criança essa é uma descoberta do seu corpo, não há ainda toda aquela carga, né, de representações de sensualidade, tá?
mas simplesmente a descoberta da sua sexualidade como um órgão, né? Como um braço, uma perna, a mão e também o seu órgão genital. Então tem que sempre tentar se colocar no lugar da criança para não projetar nela os seus próprios preconceitos. Nem gerar ansiedade, medo, vergonha ou nojo do sexo, né? Isso aí pode ser um conceito extremamente negativo comunicado já nessa fase, né? Nessa idade. Mas sim orientá-la a responder com simplicidade as perguntas de seus filhos. A criança apenas quer saber das coisas. Se ignorarmos suas perguntas, ela descobrirá as respostas talvez de uma forma errada, por intermédio de outras pessoas. Nessa fase, a criança gosta de desenhos, ilustrações, por isso, os pais devem adquirir uma Bíblia ilustrada para lhes contar as histórias sagradas, né? A linguagem adaptada à criança, né? A Bíblia ilustrada, por exemplo, ajuda bastante nisso. 6 a 8 anos. Essa é a idade escolar, também conhecida como a idade da razão. Nessa fase, a criança começa a distinguir entre certo e errado. Os valores morais passam a ter um maior significado. Os pais devem incentivar a criança a ler a Bíblia. A Bíblia ilustrada será mais atrativa. A partir dos 8 anos, a partir dessa fase, a criança que foi estimulada nas outras fases, ouvindo a palavra de Deus, né, recebendo valores morais e espirituais, começará a executar o que aprendeu. Os pais devem reforçar o ensino por intermédio de tarefas bíblicas e incentivá-las à participação ativa na escola bíblica dominical e nos cultos da igreja. Pronto, agora você fez a sua parte, né, na primeira infância, agora você começa a buscar a colaboração, né, de professores da escola dominical com a linguagem certa, com as ferramentas certas, para reforçar, sistematizar esse ensino agora dentro de um aspecto mais teológico, né? A educação e a formação dos valores exigem tempo e dedicação dos pais. Se não despendermos tempo com nossos filhos hoje, ensinando-lhes o caminho que eles devem seguir, poderemos no futuro vê-los trilhando caminhos tortuosos. E aí, a maravilhosa lição que teremos nesse domingo, né? Mordomia da família. É o principal, está no topo, né, das prioridades dentro da agenda de Deus para nós. O cuidado que devemos ter pela família. Não adianta você ser um bom ministro do Evangelho, ser um bom pregador, um bom missionário, tá certo? Um bom evangelista, se você deixa desamparada emocionalmente, afetivamente, financeiramente, tá certo? Sua família. Se você assim o faz, você inverteu os valores e certamente diante de Deus você não será respeitado, você não será honrado. Então, às vezes as pessoas são honradas por outros, mas não por Deus, por causa dessa inversão de valores. A família vem primeiro. O ensino bíblico no lar. A família vem perdendo sua função principal na educação dos filhos. Infelizmente, nos dias atuais, a sociedade passou a ditar as normas, né? O Estado quer trazer para si, até por causa de uma mentalidade totalitarista, né, adotada pelo Estado, anulando os bons princípios estabelecidos pela família. O papel mediador na função socializadora da família sofreu uma alteração radical. Os filhos, principalmente os adolescentes que recebiam da família a herança cultural e social, passaram a assumir o papel intermediário, absorvendo diretamente da sociedade toda a influência comportamental quanto à linguagem, usos, costumes, valores, crenças, etc., alterando a estrutura familiar. Embora alguns digam que a geração atual de adolescentes vem recebendo dos pais uma educação muito mais conservadora do que estes receberam dos avós. Com isso, observa-se uma desorientação dos pais na maneira de educar os filhos, pois muitos não sabem dosar a liberdade que tanto se lutou para conquistar, tendendo assim a entrar na onda do é proibido proibir, né? Esse proibido proibir que gerou tanta desgraça nesse país, né? Então veio a licenciosidade que tem sido adotada dentro da sociedade e todos os seus danos, né? Toda a liberalidade sexual, né? E os prejuízos que têm sido advindos dela. Ou então ficam confusos na hora de impor limites necessários à educação dos filhos. Especialistas dizem que é importante saber a hora de dizer não aos filhos e equilibrar os desejos destes com aquilo que se pode permitir. Entretanto, há que se entender que no processo de crescimento dos filhos, eles passam a ter uma autonomia natural. Por isso, nesse momento, os pais devem não apenas procurar entender o quanto devem acompanhar os filhos, deixando-os um pouco livre,
para que aprendam a defender-se e enfrentar dificuldades e criar soluções próprias para os seus problemas. Importante, né? Então, é a liberdade vigiada, né? Você vai vendo até quando essa liberdade pode ser cedida e toma as rédeas quando necessário. Em meio a essa desordem, percebe-se que a sociedade já não valoriza mais os princípios morais e éticos, mas de forma coercitiva impõe uma nova filosofia de vida, desprovida de responsabilidade e pudor. Já é o bastante ligarmos um aparelho de televisão durante alguns minutos em qualquer horário do dia para nos depararmos com cenas de violência, promiscuidade, palavrões, gestos obscenos, etc. É uma situação vergonhosa. Lamentavelmente, muitos educadores encaram essa situação como sendo algo normal. Aí vai os pressupostos, né? As premissas adotadas aí pela filosofia de vida dos educadores. Então eles vão comunicar isso aos seus educandos. E os pais, se não fizerem o contraponto, serão vencidos. A tal ponto que chega um determinado momento em que você chega a certa altura e você percebe que você está vivendo com um estranho. Que seu filho não tem nada daquilo que você pretendia comunicá-lo, porque você faltou com a sua responsabilidade. Como o adolescente está num processo de identificação, torna-se mais suscetível e absorve com mais facilidade esses valores, sem contudo distingui-los. Ele não tem esse juízo moral, né, essa crítica para distingui-los. É o adulto que tem. Por menos formação técnica que tenha, ele tem esse juízo moral, né, que é advindo da experiência de vida. Conselhos práticos. Os pais, no entanto, não devem desistir de ensinar. Deixa eu passar aqui. Os pais, no entanto, não devem desistir de ensinar os bons princípios aos filhos, porém não adianta estabelecer normas de condutas por imposição, principalmente quando se trata do adolescente. O ensino deve ser aplicado com paciência e amor. Também não adianta apenas falar. Deve-se da mesma forma ser exemplo para os filhos. Faz necessário dialogar com os filhos sobre os vários assuntos que fazem parte do cotidiano deles, como sexo, drogas, etc. Fazer de certos assuntos com os filhos, apesar de não ser fácil, não é uma missão impossível. Para muitos pais é um tanto embaraçoso falar sobre sexualidade com os filhos na atualidade. Porém, os filhos prematuramente já têm um contato com questões sobre sexualidade, drogas e violência, entre outras. Cabe aos pais lidarem com essas questões. É bem verdade que os pais devem estar informados sobre determinados assuntos embaraçosos do cotidiano dos filhos. Só que para falar sobre esses assuntos complicados, né, entre aspas, não é necessário preparar nenhum longo sermão. Basta aproveitar os momentos em que os filhos fazem algum questionamento ou então ter coragem e sabedoria para abordar o assunto com eles em determinados momentos. Da mesma forma, ainda que os pais estejam inseguros, eles não precisam ficar bravos ou envergonhados quando os filhos fizerem determinados questionamentos embaraçosos. Esse é o ponto. Tem que dar a liberdade da criança se expressar. Então não é que você vai concordar com tudo que ela diga, mas você pelo menos tem que dar a liberdade dela se expressar. Se existe algum tipo de constrangimento, ela vai se fechar. Se ela se fechar, você não vai ter mais conhecimento acerca desse problema e não vai poder tratá-lo. Então tem que haver a liberdade para se perguntar qualquer coisa, liberdade para se falar. A partir dessa liberdade dada, uma orientação em amor, tá certo? Só usando a severidade quando você vê um caso de risco iminente, tá certo? Inclusive a proibição. Mas é necessário que se crie um ambiente de liberdade para que você possa estar sempre analisando em que pé anda, né, os assuntos dessa criança. Seja sincero, haja com tranquilidade e responda na medida do possível usando uma linguagem simples e apropriada a cada idade. O que você sabe sobre o assunto? E admita também quando não souber e que procurará por informações para responder. Segundo os especialistas, quando os pais conversam com os filhos sobre determinados assuntos constrangedores, entre aspas, acabam ficando mais próximos destes, o que facilita a proteção dos mesmos das informações erradas, das influências das más companhias, bem como das pressões negativas que o mundo pode fazer. Então não adianta você se pautar por aquilo que você recebeu dos seus pais na sua época, porque o mundo mudou, tá? Então, com meu pai, com a minha mãe, eu nunca poderia falar sobre isso. Tudo bem, mas o mundo era outro. Então, as influências nocivas hoje estão muito mais perto, estão muito mais amplas. O mundo está se tornando cada vez pior, né? Apontado pela Bíblia Sagrada mesmo, né? Essa
decadência da humanidade. Então você precisa mudar sua atitude também. Aquele tipo de padrão de comportamento que você tinha na época dos seus pais vai ter que ser mudado nesse sentido. Você vai ter que ser um pai mais presente e mais aberto, né, para assuntos complicados, para que você possa pelo menos fazer o contraponto àquilo que ele já está ouvindo da escola, da mídia e dos amigos. Se você não fizer esse contraponto, aí seu filho está totalmente entregue, ok? Não adianta chorar mais tarde, né? Nem jogar a culpa no professor da escola dominical. É importante que os pais procurem ser um exemplo daquilo que está sendo ensinado. Exemplo, a palavra, né? Ensinamento e a prática. Cristo fez isso. Ensinamento, prática. Assim ele pôde formar a igreja. O lar, a primeira escola. Tá certo? O lar, a primeira escola. O lar é a primeira escola responsável pela formação do ser humano e a construção de sua cidadania. A família é uma espécie de laboratório da vida onde são desenvolvidos as mais variadas experiências que poderão ajudar ou dificultar a relação do indivíduo com o mundo. A falta de uma educação adequada compromete o desenvolvimento pleno do ser humano. Os pais cristãos têm consciência da responsabilidade que eles possuem no desenvolvimento dos valores morais e espirituais dos filhos. A questão é como fazer isso de forma adequada. A maneira mais eficaz de ensinar valores aos filhos é usando a palavra de Deus como recurso. A Bíblia deve ser usada como um manual pleno de instrução e formação de valores. O apóstolo Paulo afirma: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 3:16 e 17. Outra forma de ensino é o exemplo de vida dos pais. Os filhos tendem a imitar as realizações e qualidades dos pais. Por isso, provar um modelo consistente é importante na educação dos filhos. Aqui não se está falando de ser bem-sucedido financeiramente, tá? Está se falando do pai ser um modelo. Então, aonde estiver, no campo de atuação que ele estiver, se ele for um bom modelo, seu filho terá um bom exemplo, ok? Então, é disso que se está falando. E quando você não tem a complexidade, né, a capacidade de abordar certos assuntos bíblicos, coloque seu filho diante de alguém que tem. Adalto Lourenço, por exemplo, é um grande cientista e aborda questões bíblicas de uma forma muito importante. Chama seu filho, põe um vídeo na internet e assiste junto com ele. Não assiste só comédia, não assiste só jogo, não assiste só porcarias da televisão. Veja uma coisa construtiva com seu filho. Não mande ele assistir, assista com ele, tá certo? Então aí você vai ter, seu filho vai ver o valor que você dá àquilo e também vai dar o devido valor. Certo? Então, professor, educação cristã visa também essa conscientização. Por isso que nós estamos passando aqui esse subsídio. O papel da EBD na formação dos valores, educação cristã voltada agora dentro do papel da igreja e do departamento de EBD, né, educação, escola bíblica dominical, né, no desempenho que tem a forma como pode marcar a vida da criança. A EBD tem um papel preponderante nesse atual contexto. Ela não substitui a família, mas torna-se uma extensão do lar à medida que proporciona o ensino da palavra de Deus de forma sistematizada para todas as faixas etárias. Inclusive, professor da EBD, muito cuidado ao fazer uma correção sobre um ensino bíblico comunicado pela família, mesmo que tenha sido de forma distorcida. Essa correção tem que ser feita, óbvio que tem que ser feita, mas com cuidado, para que o ensino bíblico dado pelos pais não seja desprezado pela criança. Então, mostrar, né, que muitas das vezes houve um equívoco, mas que a criança tem que permanecer respeitando, né, e valorizando o ensino que é comunicado pelos pais, né? E o professor, juntamente com os pais, conversa, chega a um consenso para então comunicar algo que seja construtivo, algo que seja verdadeiro, conforme a Bíblia Sagrada, né? A EBD tem uma tríplice missão: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Para que esses objetivos sejam alcançados, é necessária uma ação pastoral. A ação pastoral, o ministro deve ter consciência de que crianças e adolescentes, como membros de uma família, precisam ser assistidos pela igreja, precisam ser assistidos dentro da sua própria linguagem, tá? Não é fazer da igreja semelhante ao mundo, não é trazer coisas do mundo para a igreja, mas é a igreja, da sua maneira, comunicar a mensagem na linguagem desse público,
A criança não aguenta 1 hora de pregação numa linguagem que é voltada para os adultos, tá? A criança está numa outra fase, ela não está na fase adulta ainda. Então a criança, conforme ela é bem nova, está numa fase muito concreto motor ainda. Então é necessário uma brincadeira de roda, uma musiquinha, tá certo? Coisas que durem pouco tempo, que ela não mantenha a atenção durante muito tempo sobre uma coisa. Então aquela pregação será perdida, ela vai se irritar, vai chorar, vai correr para a igreja. Tá certo? Agora, quando o pastor tem alguma preocupação, ele prepara um grupo, uma liderança que vai tratar da criança dentro da sua linguagem. Criança, jovem, adolescente, mocidade e por aí vai. Precisam ser assistidas pela igreja, visto que a missão primordial da igreja é alcançar e edificar a família pela palavra de Deus. Por isso deve ser proporcionado um espaço para eles na igreja, a fim de que possam ser ganhos para Cristo. E mesmo que a igreja seja muito pequena e não tenha como ter um espaço específico, a igreja pode selecionar alguns dias para cultos voltados a essas partes etárias. Então, um culto voltado só para a criança, na linguagem da criança. Um culto para tratar com os adolescentes sobre questões mais complicadas deles. E o culto público de domingo para toda a família. Tá? Prover recursos para a realização de trabalhos voltados para os departamentos infantis e de adolescentes. Conhecer a realidade de vida das crianças e adolescentes neste atual contexto do mundo globalizado. Né? Então, professores que podem se aprofundar nesses assuntos aí. Então, o pastor não precisa saber de tudo, mas ele precisa delegar a pessoas que estejam preocupadas dentro desta área. Né? Reconhecer suas necessidades, mudanças e vivência na fé. Reconhecer a falta de assistência integrada e a carência de material didático e humano. Procurar estabelecer metas para suprir as necessidades básicas das crianças e adolescentes, alcançando o aspecto espiritual, psicológico, social e físico. O pastor que se preocupa desta maneira e tem essa atuação, ele muda a sociedade à sua volta. Uma igreja pode ser uma porta de salvação dentro de uma comunidade. Se conscientize disso. Educação cristã também é para isso. Tá? Então, se o pastor se conscientizar disso e tiver a atuação correta, ele muda a sociedade à sua volta. Filósofos já têm percebido isso. A igreja, inclusive, entra em lugares onde o Estado às vezes não entra. Tá? Agora tem que entrar para fazer algo bom, né? Fazer algo que seja transformador para o bem. Finalmente, terminando aqui nosso subsídio, oferecer condições para o desenvolvimento das ações pedagógicas planejadas pelos diversos grupos etários que compõem a EBD, para que haja um comprometimento do bom andamento do trabalho. Maravilha! Então vimos aqui a contribuição maravilhosa de Jamiel de Oliveira Lopes, Psicologia Pastoral, abordando todas as fases, desde a primeira infância até o crescimento e finalmente a conscientização da igreja como instituição voltada para o ensino e formação dessas famílias. Na próxima aula, continuidade, falaremos sobre finalidade da educação e vamos começar a analisar alguns postulados filosóficos, né, que vão se comportar de maneiras diferentes em relação à educação, como isso pode ser definido e alguns pontos que queremos colocar aqui de referenciais importantes na educação. Depois prosseguir educação primitiva, história básica da educação, educação judaica cristã e depois alguns outros apontamentos. Se você gostou do vídeo, curte por favor, compartilha, tá ok? E inscreva-se no nosso canal. Deus continue abençoando grandemente sua vida em nome do Senhor Jesus.